Olá a todos, bom tê-lo conosco acompanhando essa websérie do mundo econômico, financeiro e investimento das startups. Meu nome é Leandro Queiroz e hoje eu convido vocês para embarcar numa jornada incrível que é a jornada do Venture Capital e a tomada de decisão no mundo das startups. Bora lá com a gente? O artigo que eu trago para a nossa discussão de hoje é um artigo publicado este ano, em 2020, recém-publicado pelos seguintes autores extremamente renomados no ecossistema das startups e do mundo empreendedor e das finanças. Comandando este estudo, temos o professor Gompers, que como coautores temos nada mais do que Gordon, Kaplan e o professor Ilya. Este estudo, publicado no Journal of Financial Economics, busca entender e responder a seguinte pergunta: como os VCs tomam decisões? O objetivo desse estudo é entender a cabeça, os processos de decisão por parte dos gestores de Venture Capital, as instituições, as firmas, no processo de seleção, investimento e até a saída dos investimentos realizados com as startups. Para que possamos entender a relevância desse estudo, alguns números que merecem serem trazidos e destacados. Este estudo foi respondido por 875 VCs norte-americanos, eles todos institucionalizados, ou seja, pertencentes a algum fundo, alguma firma. Tivemos 681 firmas diferentes que responderam este estudo. Os autores ainda fizeram um cruzamento das instituições, das firmas respondentes e buscaram comparar com a lista, com as maiores investidoras, com as maiores gestoras de Venture Capital na plataforma Venture Search. Das 50 maiores instituições em número de investimentos, 38 tinham respondido este estudo. E das top 10, 9. Ou seja, nesse estudo englobam 38 das 50 maiores gestoras de Venture Capital dos Estados Unidos e 9 das 10 maiores. Este estudo se destaca pela amplitude dele, trazendo informações desde o pré-investimento até a saída do investidor, ou seja, dos VCs. Para começar, a gente traz algumas informações sobre o pré-investment, ou seja, como que são feitas as escolhas e as seleções das startups para serem investidas. Os autores chegaram ao que eles chamam de um processo de multi-etapas, que eles chamaram de funil do negócio. E este funil traz as seguintes etapas. Quando um membro de VC que está relacionado a alguma instituição, ele percebe uma oportunidade, identifica uma possível startup, o qual possa ser investida, ele faz uma consideração individual, uma análise individual. Quando ele percebe que sim, que a startup tem potencialidade de ser investida, se nessa, vamos chamar assim, reunião entre os pares há um interesse, a oportunidade de ser investida, começa o processo de due diligence. Nesse processo é averiguado os indicadores da startup para averiguar se de fato há uma oportunidade. E se sim, aí sim começa o processo formal, a parte burocrática do investimento nas startups. Uma vez entendido o processo de pré-investimento, a gente começa então a trazer os resultados dos estudos relacionados à seleção das startups a serem investidas. Existem muitos estudos, muita relação, muita discussão sobre a questão do método de valuation. Que método de valuation os gestores utilizam para fazer a valoração das startups? Os autores tiveram o cuidado e a preocupação de averiguar os métodos utilizados de valuation na hora de mensurar o valor dessas startups. Uma coisa bem curiosa que esse estudo traz para a gente é a percepção dos investidores, dos VCs, na valoração das empresas startups unicórnios, colocando a sua possível ou não supervalorização. Entendido todo esse processo de seleção, de investimento, de métodos, e aí os autores trazem o pós-investimento, como que funciona no viés do entendimento do VC, esse pós-investimento, buscando entender a sua interação e até o seu processo de saída. O estudo, o artigo, ele encerra
com uma percepção por parte dos VCs sobre os fatores que contribuem para o sucesso e os fatores que contribuem para o insucesso, para a falha de uma startup. Então, os autores têm cuidado de buscar identificar, pelo viés dos VCs, que fatores contribuem ou não para o sucesso de uma startup. Entrando então neste pré-investimento, né, de onde surgem as oportunidades. Quando a gente fala em oportunidade, está dizendo possibilidade de startups serem investidas, né, os autores buscaram identificar de onde vieram os principais negócios fechados por esses VCs nos últimos 12 meses. Então a pergunta foi, considerando o último ano, de onde vieram as startups que vocês investiram? É curioso perceber que a maior parte do número de startups investidas vieram de uma relação profissional, do networking dos VCs, que não apareceram assim de forma aleatória. Então existe uma rede que ajuda os investidores a captar startups. Seguido por aí sim uma oportunidade que aparece voluntariamente, de uma forma proativa, muitas vezes até vindo das próprias startups captando investidores, e aí depois sim as startups que vieram recomendadas por outros investidores. Percebe-se que a rede é extremamente importante para captar startups nos Estados Unidos. Identificado este funil de investimento, traçado aí pela análise junto aos VCs, que vai desde a identificação da oportunidade até o investimento, os autores tentaram identificar quantas startups precisariam entrar neste funil para serem investidas. E olha que números interessantes que nos traz. De cada 101 startups que aparecem como oportunidade, apenas 28, ou seja, quase um quarto, continua na jornada, indo para o estágio das reuniões ou do contato com o time das startups. Das 28, apenas 10, startups são levadas para discussão em pares com outros investidores, ou seja, apenas 10% das startups que entram são avaliadas em pares. Apenas 4,8, ou seja, quase 5 startups continuam no funil e que inicia o processo da due diligence. Aí sim, apenas 1,7, ou seja, quase 2 startups são de fato investidos. Ou seja, apenas 1,7%, quase 2% das startups que iniciam o funil são investidas. É curioso a gente observar esses dados quando a gente compara o nível de maturidade das startups. Startups em early stage, que são as startups mais iniciais, e as startups em late stage, que são as mais avançadas, né? As primeiras em uma fase de modelagem de negócio e as demais em uma fase de tração. O funil é um pouco distinto. Olha quanto distinto é. De cada 119 startups que iniciam o funil do early stage, apenas 1,5 são investidas. Enquanto 94 startups em late stage entram no funil, 2,3% são investidas. Ou seja, no final, apenas 1,26% são investidas em early stage e 2,44% em late stage. Embora entre no funil menos startups em late stage, elas são mais investidas. Apresenta aí, obviamente, uma prioridade, né, de startups em late stage, o qual o percentual de investimento é quase que o dobro das startups em early stage. Uma resposta curiosa que o artigo traz, de certa forma bastante inovador, é quantos dias são necessários para fechar um negócio. E o estudo identificou que startups em early stage são necessários 73 dias para fechar um negócio, que as startups em late stage são necessários 106 dias. E a quantidade de horas despendidas no processo da due diligence são de 81 horas para startups em early stage e 184 horas para startups em late stage. São dados extremamente relevantes que mostram a complexidade e o fluxo, né, nesse processo de tomada de decisão em startups. Buscando entender que fatores contribuem
para a seleção das startups, ou seja, que fatores os gestores de Venture Capital consideram importantes na hora de selecionar uma startup, os autores trouxeram algumas opções e os números apontados. Olha que interessante, quais são os aspectos considerados pelos VCs na hora de uma seleção de startups. Time, considerado 95 do total de 558 respondentes, considerado um aspecto importante. O modelo de negócio, para 83, o produto, o mercado inserido, o segmento e indústria qual está compondo, considerado menos importante, mas porém importante, o valuation da startup e a habilidade que os investidores têm de adicionar valor a startups quando for investida. Obviamente o fit, que é entre a percepção, né? O fit é aquilo que os investidores gostam e startups estão propondo a fazer. O processo de valuation merece aí uma observação. Ela é apontada em quinto lugar como um aspecto importante quando consideram startups de early stage, mas nas startups de late stage e as mais avançadas, ela aparece em terceira colocação como um fator importante. Os autores trazem uma analogia gostosa, didática, curiosa entre a startup, o jockey e o cavalo. Ele considera que o time da startup é como se fosse o jockey. E todos os demais, né, que seria o modelo de negócio, o produto, seriam considerados o cavalo. E trazendo para essa analogia, 47% dos gestores de Venture Capital investiria no jockey, que é o time. E que os demais aspectos, como o modelo de negócio, o produto, o marketing, o segmento, todos eles em conjunto, equivale a 32% dos fatores mais importantes. Juntando, o que seria o jockey e o cavalo, o jockey é o aspecto mais importante de uma startup na hora de uma seleção. Há uma pequena divergência comparado o estágio, né, quando levando em consideração o estágio da startup. Quando a startup está no early stage, uma fase inicial, 53% é a capacidade do time em converter o negócio. E o cavalo equivale a 32%. Já numa fase de late stage, o cavalo sobe para 42%. Neste levantamento que os autores fizeram junto aos VCs, para averiguar uma percepção sobre a valoração ou a supervaloração, a possível, né, supervaloração das startups unicórnios, ficou identificado que sim, quase 90% dos VCs acreditam que as startups consideradas unicórnios, aquelas que têm um valuation de $1 bilhão, foram sim supervalorizadas. E se perguntado se foram extremamente supervalorizados, ou seja, buscando entender a relação entre esses VCs e as startups investidas, né? Ou seja, a vida após investimento, como acontece, a primeira pergunta realizada aos VCs foi com que frequência você se interage com as startups após o processo de investimento? 30%, um pouco mais de 30% dos VCs disseram que interagem com a startup apenas uma vez por semana. Número um pouco menor, em torno de 25%, disseram que interagem algumas vezes durante a semana ou de 2 a 3 vezes durante a semana. A frequência, então, pode-se perceber, de interação entre os VCs e as startups acontece aí de 1 a 2 vezes por semana. Os autores, então, avançam buscando entender qual é o valor que esses investidores agregam, além, obviamente, do aporte financeiro buscado pelas startups, aonde você gera valor às startups, além do aporte financeiro. 87 dos 444 disseram que a sua maior contribuição para a startup está na orientação para a estratégia, seguido, por exemplo, pela conexão com outros investidores, em que estes poderiam apresentar possivelmente outros investidores para essas startups, seguido depois por uma conexão ou captação de novos clientes. Percebe-se então que a maior contribuição dos investidores
está na contribuição para estratégias e nas conexões com outros investidores e possíveis clientes. Algumas características, como por exemplo, contratar funcionários, trazer novos membros para startups, também aparecem como relevantes. Os autores encerram este estudo buscando o entendimento dos VCs para os fatores que mais contribuem para o sucesso e para o insucesso de uma startup. Neste tópico, ele não pergunta uma possibilidade, não é uma percepção, mas sim uma averiguação. Os autores perguntam os fatores cruciais de sucesso e insucesso para startups investidas pelos VCs, trazendo para cá a sua prática, a sua observação real. Os VCs consideram como mais importante fator o time. De novo a história do jockey e do cavalo, e o jockey aparecendo como evidência. Portanto, o time é um fator crucial para o sucesso de uma startup, levando em consideração as startups investidas por estes 885 VCs. Nessa lista aparece em segundo lugar o timing, depois tecnologia, modelo de negócios empatado com o segmento e indústria e um pouquinho de sorte, que não faz mal a ninguém. Neste estudo, realizado por esses professores renomados, com essa relevante amostra de respondentes, de VCs e indústrias dos Estados Unidos, a gente consegue entender um pouco mais do processo de tomada de decisão. A gente percebe a complexidade que é este funil de investimentos em que precisamos de uma quantidade significativa de startups para poucas serem investidas. Então o funil precisa ser largo. A gente percebe a complexidade que é no processo de valuation. A gente percebe uma preferência pelo método múltiplos, já largamente estudados por outros autores e assim vai. E o mais interessante, a gente vê a relevância do time de pessoas dentro de um negócio, em que o time ele não só aparece como fatores determinantes no processo de escolha de seleção, mas também como fatores relevantes para fatores de sucesso e insucesso de uma startup. Fiquem conosco e nos acompanhem em outros vídeos sobre finanças, economia e investimento para startups. Obrigado.